Você vai concordar comigo que não precisa muito no seu dia, na sua rotina, pra te deixar estressado, né? Às vezes você nem acordou ainda, já tem a furadeira do seu vizinho com estresse te dando oi ali nos primeiros minutos do seu dia. Mas se você clicou nesse vídeo, muito provavelmente lidar com o estresse pode ser algo difícil por aí. Você talvez sinta dificuldade de sair do 220, de relaxar ou pior, qualquer coisinha já te deixa muito estressado. Hoje eu quero te chamar para tomar um café e te explicar de maneira científica como é que o estresse funciona e mais, para te dizer que ele em si não é o maior vilão e que talvez como você lida com ele pode ser a chave para estar tornando a sua vida e a sua rotina mais leve. Bora lá? Eu me chamo Sara Sidraque, eu sou psicóloga clínica, pós-graduando em ACT e eu te ajudo a entender mais sobre as suas emoções, os seus comportamentos, os seus hábitos, para que você consiga viver uma vida com mais significado e com mais leveza. Então, se é isso que você busca, se é disso que você está precisando, não perde mais seu tempo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho também para você receber um vídeo novo sobre isso toda semana, tá? A gente sempre tem a tendência a abominar muito todas as sensações e emoções que a gente tem que são desconfortáveis, que são aversivas, que não são muito agradáveis de sentir. E, obviamente, com o estresse não seria diferente. Então, a primeira coisa que eu preciso desmistificar para você aqui nesse vídeo te falar é que o estresse é um mecanismo natural e adaptativo do seu corpo, por mais que você não goste. Imagina então que você tá andando no meio de uma rua meio escura, meio deserta e você escuta um barulho alto do absoluto nada. E na mesma hora os seus músculos eles tensionam, o seu coração bate mais rápido, a sua respiração fica mais ofegante. Isso é o estresse em ação. Algo que você precisa saber que vai ser fundamental aqui para nossa conversa é entender que tem uma estrutura no nosso cérebro chamada amígdala. Qual que é o papel dela, Sara? Ela é responsável por processar e por regular suas emoções, suas memórias, inclusive respostas a ameaças. Ou seja, quando a gente percebe algo no nosso ambiente que é muito ameaçador, e por ameaçador aqui eu quero que você entenda desde, sei lá, um animal muito selvagem perto de você, ou até mesmo um prazo apertado no trabalho, um prazo apertado na faculdade. A gente vai conversar um pouquinho melhor sobre as relações que a gente estabelece com o que é ameaçador. Mas quando tem algo de ameaçador ali no seu ambiente, a amígdala ela vai acionar um eixo, que é o eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, HHA. Eu sei que é um nome muito esquisito, mas eu só quero que você entenda que esse eixo aqui, ele é responsável por liberar dois hormônios no seu corpo, que é o cortisol e a adrenalina, que são hormônios que preparam o seu corpo para lutar e para fugir. Então você entende o caminho que seu corpo percorre desde ler algo no ambiente como ameaçador, como estressante, até experienciar fisicamente isso. O que eu quero que você entenda é que esse caminho que é percorrido e que produz esses hormônios prepara o seu corpo para lutar, prepara o seu corpo para se proteger. Então, se a gente parar para pensar e analisar, o estresse em si, ele não é a pior coisa do mundo. O estresse é um mecanismo que é adaptativo, que é natural do seu corpo, que precisa existir para você se proteger. O problema aqui é como nós experienciamos esse estresse. Você concorda comigo que para pessoas de centenas de anos atrás o que era estressante não é a mesma coisa do que é estressante para nós hoje? É como se o estresse hoje ele fosse constante. Então a nossa quantidade de estímulos estressantes hoje é muito maior. O que representa estresse hoje pra gente é um leque muito maior de estímulos, de situações, de possibilidades. Então o que eu quero que você entenda no começo desse vídeo é que o estresse por si só, ele não é algo ruim. Ele é algo que o seu corpo e o nosso mecanismo precisa para sobreviver. Foi assim que a gente sobreviveu, inclusive, enquanto espécie. O real problema aqui, primeiro, é a intensidade e a frequência desse estresse. A gente acabou de falar que o mecanismo de estresse, ele prepara o seu corpo, ele deixa o seu corpo ativo, ele deixa o seu corpo 100% ligado. Você consegue imaginar as consequências a médio e longo prazo do seu corpo estar o tempo inteiro preparado? Se ele não desliga nem um minuto, ele também não tem tempo de se recuperar. Então, é muito provável que as consequências a médio e longo prazo sejam ansiedade, fadiga excessiva, dificuldade para concentração, insônia, inclusive impactar a sua imunidade. Tem muitos estudos que mostram a relação do estresse a longo prazo, experienciado a longo prazo, com o desenvolvimento de outras doenças. Então, assim, você consegue perceber a consequência disso experienciado em uma alta frequência por um longo período de tempo? Então o problema também tá aí. E 2, a relação que nós estabelecemos com esse estresse, que muitas vezes é tentando evitar a todo custo, que muitas vezes é tentando bater de frente com aquilo. E qual que é o problema disso? Muitas vezes ele acaba se intensificando. Então a primeira pergunta que eu quero te fazer é: o que você acha que aconteceria, o que você acha que mudaria se você parasse de olhar para o estresse como
o maior inimigo e você começar a se olhar para ele como um sinal. Um sinal de que tem coisas na sua vida que precisam ser ajustadas, tem coisas na sua vida que precisam ser mudadas. Se você já é antigo aqui no canal, você sabe que todo vídeo eu começo dessa maneira, né? Explicando o porquê, explicando os bastidores, porque as técnicas, as soluções só fazem sentido quando a gente entende o que é isso aqui, quando a gente entende, realmente se aprofunda no que a gente está conversando aqui. Porque eu não quero te entregar aqui apenas técnicas e intervenções, eu quero que você entenda o que tem por trás delas, até mesmo para você ganhar mais flexibilidade, estar adaptando ao seu contexto e às suas necessidades. Então, começamos entendendo de fato o que é o estresse, porque ele não é, por si só, o maior vilão. Tá, Sara, eu entendi isso daqui. Agora, me explica como que eu posso lidar melhor com isso daqui? Me explica como eu posso lidar com isso aqui de maneira mais saudável e, de fato, eficiente? Sem problemas, vou te falar. E a primeira coisa que você pode usar ao seu favor para lidar com esse estresse é o seu corpo. Regular através do seu corpo, ativando um sistema de relaxamento. O nosso corpo, muitas vezes, ele tem mecanismos opostos de funcionamento. Então, um aumenta, o outro diminui, porque isso é muito importante pra gente encontrar e atingir ali um estado de equilíbrio. E não seria diferente quando a gente tá aqui falando do estresse. Então, tem dois sistemas do nosso corpo que são responsáveis por estar tentando regular esse estresse e encontrar um equilíbrio. O sistema nervoso simpático é aquele general de guerra que a gente falou. Ele vai preparar o seu corpo para lutar, para fugir, para entrar em ação. Já o sistema nervoso parasimpático é ele que vai ajudar o seu corpo a dar uma tranquilizada. Ele vai apertar ali o botão de desligar o 220. Então é esse botãozinho no nosso corpo, esse sistema nervoso parasimpático, que a gente precisa estar intencionalmente ativando, porque é ele que vai ajudar o seu corpo a dar uma... Peraí, tá tudo bem aqui. E algo muito poderoso para ativar esse botãozinho no nosso corpo, esse sistema nervoso parasimpático, é a nossa respiração. Eu quero que você pense na nossa respiração como uma espécie de ponte. Essa ponte vai levar informações e mensagens do ambiente até o nosso cérebro, tanto para falar assim, olha, tem alguma coisa acontecendo aqui, se prepara. Isso acontece quando a gente tá muito ofegante, é essa mensagem que a gente envia, mas também o contrário, quando a gente está respirando mais devagar, intencionalmente, mais profundo, a gente está enviando a mensagem para o nosso cérebro também de relaxamento, tá tudo tranquilo por aqui. E é assim que a gente aperta esse botão intencionalmente. E é por isso que eu quero compartilhar com você 3 técnicas de respiração que são bem simples para você utilizar na sua rotina, no seu dia a dia, quando você precisar intencionalmente ativar esse botão, tá? E a primeira delas talvez você já conheça, que é a respiração diafragmática. E o nome é autoexplicativo, você vai literalmente respirar com o seu diafragma, porque na maior parte do tempo a gente faz uma respiração pulmonar, né? Que a gente movimenta essa parte aqui do peito. E a respiração diafragmática vai movimentar a sua barriga, o seu abdômen. E nessa respiração a gente consegue puxar mais oxigênio, a gente consegue respirar, inclusive, mais intencionalmente. Então, uma coisa que eu sempre gosto de fazer pra estar me guiando ali nas respirações diafragmáticas é estar colocando a mão no meu abdômen. E aí, quando eu respiro, eu tento intencionalmente levar o ar aqui pra minha barriga, né? Então, a gente literalmente estufa a barriga e aí seca a barriga, estufa a barriga, seca a barriga e você colocar a sua mão aqui no seu abdômen e respirar diretamente aqui pelo seu abdômen pode ser muito útil para você estar levando mais intenção. Pode ser mais difícil mesmo no começo, mas é prático, tá? Prometo para você. Segunda técnica de respiração que eu gosto muito, porque ela é muito simples, é a respiração 4-7-8, que é literalmente inspirar por 4 segundos, segurar o ar por 7 segundos e expirar, exalar por 8 segundos. Você pode estar brincando, inclusive, com esses números, mas a ideia é que eles sempre sejam progressivos, então a quantidade de tempo que você segura o ar, que você exala, é sempre maior do que a quantidade de tempo que você inspira. Esse tempo que a gente leva para exalar, quanto mais lento for a sua exalação, mais relaxamento, um sinal maior ainda de relaxamento você envia para o seu cérebro. E uma outra técnica de respiração que eu gosto muito, a gente utiliza muito no yoga no final das práticas, é o suspiro fisiológico, que é literalmente você inspirar 2 vezes e exalar lentamente pela boca. Vou demonstrar aqui para vocês, tá? Você percebe que a primeira inspiração ela é mais longa e a segunda ela é mais curta, né? Como se fosse para completar essa capacidade aqui que a gente tem. E é muito importante você expirar lentamente e pela boca. Isso vai ajudar muito a restaurar mesmo o equilíbrio de oxigênio ali no seu sangue e também a reduzir a atividade da sua amígdala, que é aquele botãozinho que também a gente aperta que ativa esse estresse no seu corpo. Então, a gente está trazendo intenção, leveza e calma para nossa respiração.
também ajuda a estar regulando essa atividade. A segunda coisa que você precisa usar ao seu favor quando a gente tá falando de regulação de estresse é movimento físico, atividade física. Não tem pra onde correr. Você lembra que a gente falou daquele botãozinho que quando a gente aperta, um dos hormônios que são liberados é o cortisol, que é justamente o hormônio do estresse? E o que acontece? Por que a atividade física é tão importante para a regulação de estresse? Porque a longo prazo, um dos efeitos da atividade física é justamente estar regulando essa liberação de cortisol no seu corpo. Então a prática regular de exercícios ajuda muito a modular essa resposta, essa liberação do hormônio do estresse no seu corpo. E juro, gente, não precisa você estar se apegando aqui a eu preciso ir pra academia, então 6 vezes por semana. Caminhe por 5 minutos, caminhe por 10 minutos, veja um vídeo no YouTube de uma yoga de 20 minutos, de atividade física mesmo em casa por alguns minutos, isso já vai te ajudar muito. Não tem pra onde correr, gente. Atividade física é importantíssima pra regulação de humor. Então, assim, se a gente tá falando de regulação de estresse, a gente vai falar de movimento físico, a gente vai falar de atividade física, tanto a curto prazo, quando você precisa descarregar e aliviar aquela tensão, mas também a longo prazo, pra gente estar regulando essa atividade, essa liberação, inclusive, de hormônio, do hormônio do estresse no seu corpo. Terceira coisa que a gente precisa falar também quando a gente tá falando de uma relação saudável com o estresse é justamente de você mudar, ressignificar a sua relação com o estresse. Muitas vezes a gente acredita que para chegar naquele ponto de uma vida equilibrada, coloco aspas aqui nisso, mas a gente muitas vezes acha que para chegar lá a gente precisa se livrar completamente de todo e qualquer tipo de estresse. E eu nem preciso talvez apelar aqui para a ciência para falar para você que isso é muito ineficaz e muitas vezes contraproducente, porque assim, você consegue imaginar uma rotina, tá? Uma vida na sociedade que a gente vive hoje, nos moldes de cultura que a gente vive hoje, e não tá experienciando estresse, e assim, não ter nada, nenhum estímulo estressante na sua vida. Se você acha que sim, por favor, me diz que realidade é essa, porque precisa ir pra lá. E eu não estou falando aqui que você precisa estar deliberadamente se jogando em contextos estressores, tá? Vou falar sobre isso com você no final, mas eu sinto que a gente precisa desenhar uma linha que muitas vezes é tênue aqui, entre contextos que são estressores e que a gente pode sim e deve evitar, e contextos e estímulos que são estressores, porque, bom, a vida na cultura, na sociedade que a gente vive, muitas vezes ela é permeada de estímulos estressantes e não necessariamente a gente consegue sair daquele contexto. Então, o que eu quero te convidar aqui, na verdade, não é você se tornar melhor amigo do estresse, você gostar de se sentir estressada, porque, bom, eu teria que ser muito descolado da realidade pra sugerir isso pra você. O que eu quero sugerir aqui é que a gente olhe com mais curiosidade para sua experiência emocional. Inclusive, eu vou te dar uma carteirada científica aqui, tá? Quando a gente olha com mais curiosidade, quando a gente adota essa postura mesmo de cientista com as nossas emoções, a gente consegue ativar o nosso córtex pré-frontal, que muitas vezes é o responsável por nos ajudar a olhar, a interpretar a situação e a emoção de maneira mais flexível. Sara, mas como é que eu posso olhar para o meu estresse com mais curiosidade, com menos julgamento, com mais descrição? Eu vou falar o que eu sempre falo, tá? Use o seu corpo como âncora. Ele tá aí, ele tá com você. Então, isso daqui a gente já tem para conseguir mapear a nossa emoção, pra gente conseguir realmente sentir a nossa emoção e olhar para nossa emoção com mais descrição e com menos julgamento. Porque quando a gente fala sobre olhar com mais curiosidade, é isso. A gente não tá falando aqui de você gostar dessa emoção. A gente tá falando aqui de você olhar para ela como ela é, como ela se expressa, como ela parece pra você. E é muito curioso porque a gente acha que fazer isso, que mapear essas sensações é fechar os olhos e é ignorar muitas vezes necessidades, mas na verdade é o contrário. Quando a gente começa a olhar para nossa experiência com mais curiosidade, com menos julgamento, a gente fica inclusive mais gentil e mais compassivo com a mensagem que isso quer nos passar. Por exemplo, se você sente uma tensão muito grande na parte do trapézio, nas suas costas, enfim, pode ser que aquilo esteja sinalizando pra você, poxa, você tá muito cansado, poxa, você talvez precise de algo pra você relaxar, pra você sair da sua rotina assim, sabe, caótica, dar um tempo, desacelerar um pouco. E aí quando você não mapeia isso, quando você tá olhando pra aquele estresse apenas como algo ruim que você não queria experienciar, você também não olha pra mensagem que isso tá tentando passar pra você. Então o meu convite aqui, quando eu falo pra você estar mais disposto a ouvir e olhar pro seu estresse, é mais ou menos como se você adotasse uma postura de perceber:
eu tô percebendo o estresse no meu corpo. O que isso quer me dizer? E às vezes isso vai sinalizar uma necessidade muito clara ali, como eu falei pra vocês, de desacelerar, de mudar um pouquinho a sua rotina. Mas às vezes a gente precisa mapear isso, entendendo inclusive a função fisiológica disso. Por exemplo, meu coração tá muito acelerado. Tá, isso pode significar que o meu corpo tá tentando me dar energia pra agir. Minha mente tá muito inquieta, tá muito acelerada. Tá, isso talvez signifique que eu preciso organizar aqui as minhas prioridades e demandas. Nossa, minha respiração tá muito curta, tá muito ofegante. Tá, eu posso tentar uma respiração mais profunda pra regular isso. As técnicas que a gente falou, inclusive. Eu sinto que a gente precisa saber diferenciar aqui quando que é uma mensagem muito clara que o seu corpo passa pra você, do tipo, cara, alguma coisa precisa aqui mudar na sua rotina. Alguma coisa precisa mudar aqui nos seus hábitos de vida. E também quando a gente pode recorrer a essa funcionalidade fisiológica das nossas sensações, das nossas emoções. Principalmente quando você está dentro de contextos ou dentro de uma situação que você está estressado e que não necessariamente você consegue sair dali imediatamente. Isso pode ser muito útil, inclusive, mapear a função daquela sensação fisiológica no seu corpo quando você está numa conversa, por exemplo, que está muito estressante. Quando você está tendo uma conversa com seu chefe, você percebe que você está ficando mais estressado. Inclusive, essa própria percepção de que eu estou ficando estressado, muitas vezes a gente fala, nossa, mas veio no rompante, assim, eu fiquei estressado do absoluto nada. Na verdade, não, seu corpo muito provavelmente estava dando sinais pra você, mas a gente não conseguiu mapear, porque a gente estava ignorando, a gente não sabe que sinais são esses. Usar o seu corpo como âncora e perceber essas sensações também é perceber quando o estresse está chegando. E você consegue entender que se você percebe o estresse chegando, você também consegue ter um tempo maior pra estar respondendo aquilo. Já tô dando spoilers do que a gente vai falar no próximo tópico. Mas o que eu quero que você entenda é mapear essas sensações, olhar com menos julgamento, com mais curiosidade, vai te ajudar em muitas coisas. Inclusive, quando você estiver em situações que você não necessariamente consegue sair dali, você pode ter essa conversa quase que interna com você mesmo. Meu coração tá muito acelerado, tá? Mas ele tá tentando passar essa mensagem aqui. Ele tá preparando meu corpo pra algo, mas não necessariamente eu preciso estar extremamente preparado. Não tem nada me ameaçando aqui. Obrigada, corpo, por fazer isso por mim. Você está funcionando perfeitamente. Eu já dei spoilers pra você, mas uma outra coisa que a gente precisa falar sobre lidar com o estresse de maneira saudável é mudar a maneira como você age diante do estresse. Sempre que nós estamos falando sobre uma emoção, é óbvio que é muito importante a gente estar aqui falando sobre mecanismos que vão nos ajudar a regular essa emoção, como a gente falou aqui da respiração como âncora. Mas é algo que eu sempre falo em terapia, que quando a gente tá falando também de emoções, a nossa melhor estratégia sempre vai ser o nosso comportamento. Ou seja, como você costuma agir diante daquela emoção. Porque estratégias de regulação emocional, gente, são importantíssimas, mas elas não são o fim, elas não são o objetivo, elas são um meio. A gente só fala de regulação emocional, a gente só fala de estratégias de regulação emocional pra gente conseguir criar esse espaço entre o que você sente e o que você faz diante do que você sente. E por que eu não poderia fazer um vídeo sobre estresse e não falar de comportamentos ou de como a gente age diante dessa emoção? Porque quando a gente tá falando de estresse, é muito comum que a gente acaba recorrendo, quando a gente experiencia essa emoção, a comportamentos que são impulsivos, que são muitas vezes ali no automático e que às vezes geram um certo arrependimento ali depois. Você lembra que a gente falou que o estresse, ele era um mecanismo de proteção do seu corpo, certo? Então, quando a gente tá estressado, nosso corpo, ele entra em uma espécie de modo sobrevivência, luta ou fuga. O que acontece, então? Quando você tá tentando lutar ou fugir, você para pra pensar, então agora eu vou fazer isso daqui. Não, a gente entra em um mecanismo muito mais automático e muito menos estratégico. Ou seja, o estresse surge e aí muitas vezes a impulsividade entra em ação. Então você grita, você esbraveja, você desconta na comida como maneira de aliviar ali aquela tensão. O alívio é temporário e depois daquele alívio vem aquela sensação de culpa, de frustração, de arrependimento. E aí muitas vezes o que te causou o estresse não é resolvido, inclusive a sua própria resposta ao estresse muitas vezes intensifica ele e o ciclo recomeça. Então, o que a gente precisa fazer aqui quando a gente fala de impulsividade? A gente precisa criar um espaço. Criar um espaço entre o estresse, entre o que você sente e o que você faz diante dele. A sua resposta, a sua ação. A gente precisa criar esse espaço. Perguntinha básica que vai tirar a sua mente ali do agora e vai levar ela para também visualizar, entender e analisar os custos daquilo a longo prazo. Isso vai me ajudar a longo prazo? Reagir dessa maneira, reagir desse jeito aqui,
vai me ajudar a longo prazo? Outra coisa que pode te ajudar, essa impulsividade, muitas vezes ela vem desse mecanismo mesmo de luta ou fuga do nosso corpo, que é justamente o sistema nervoso simpático. E você lembra da âncora que a gente pode usar quando a gente quer ativar o botãozinho do sistema nervoso parasimpático, que é que vai desligar e equilibrar um pouquinho o outro? A nossa respiração. Então, respiração lenta e profunda, principalmente durante esses momentos de crise, de momentos de estresse, que seu estresse está nas alturas. Você pode, inclusive, pegar uma daquelas técnicas que a gente falou ao longo do vídeo, treinar ela muito bem e você utilizar ela como âncora, como assim, toda vida que eu ficar estressado, que eu tiver numa situação muito estressante, numa conversa muito estressante, eu vou tirar aqui, nem que seja assim, 10 segundinhos pra eu estar fazendo essa respiração aqui. Nem que seja de maneira muito discreta, se você estiver perto de outras pessoas. Seja também mais estratégico e mais atento às necessidades que você tem. Ao invés de estar pensando, como eu posso me livrar desse estresse agora? Você pode se perguntar, o que eu realmente preciso agora? Porque você entende que muitas vezes são coisas diferentes. Aquele exemplo que eu dei pra você de alguém que tá numa rotina muito estressante, o que ela faz para se livrar do estresse imediatamente e o que ela realmente precisa são coisas bem diferentes. Eu não tô falando aqui que você não pode usar ações momentâneas que sejam saudáveis para estar regulando aquele estresse, mas de novo, a gente tá falando de regulação. A gente não tá falando de resolução. Então, a gente precisa entender aqui a diferença do que você precisa para se livrar daquele estresse momentaneamente e do que você realmente precisa, porque muitas vezes são coisas diferentes. Outra coisa que você pode fazer é listar pelo menos 3 maneiras alternativas para você estar agindo diante daquele estresse. Por exemplo, ao invés de eu comer por ansiedade, eu posso, sei lá, levantar e dar uma volta. Em vez de gritar com essa pessoa, eu posso sair do ambiente. Principalmente se essa situação estressora for algo comum na sua vida, vai ficar mais fácil de você conseguir listar ações alternativas ao que você costuma fazer. Já vá com isso pronto, já pense inclusive em um momento neutro que você não está estressado, porque quando a gente está estressado a gente vai pensar no automático. Pensa isso previamente. Cara, naquela situação que eu sempre passo por isso daqui, de que outra maneira eu posso estar reagindo? Que outras coisas eu posso fazer que talvez sejam menos impulsivas? Vai te ajudar muito. E a quinta coisa que você definitivamente precisa fazer quando está lidando com estresse é se conectar ao momento presente. Eu sei que você já ouviu sobre atenção plena, sobre mindfulness, e eu definitivamente não quero que você pense aqui em mindfulness como uma técnica muito específica. Eu quero que você pense em mindfulness como uma maneira de agir. É inclusive esse treino que a gente faz no nosso cérebro de estar mais presente, de estar mais atento, que vai muitas vezes modificar a nossa resposta diante do estresse. Estudos mostram que treinos de mindfulness são capazes de diminuir a ativação da amígdala, aquele botãozinho que a gente falou lá no início, que ativa o modo luta ou fuga no seu corpo. Então, treino de mindfulness consegue diminuir a ativação disso. E reduz níveis de cortisol, que é justamente o que? O hormônio do estresse. Então, assim, não é pseudociência, na verdade é algo científico, é por isso que tem muita gente falando sobre isso, e você pode fazer isso, você pode utilizar mindfulness de diversas maneiras, não é apenas em meditação. Por isso eu quero que você despregue da ideia de que mindfulness é uma técnica. Na verdade, mindfulness é esse modo de viver e olhar para as coisas. Tem várias maneiras de você conseguir treinar isso. Eu tenho um vídeo aqui no canal, inclusive, te ensinando como você pode treinar mindfulness na sua rotina, em atividades que você faz no seu dia a dia, justamente para tirar da sua cabeça essa ideia de que mindfulness é só meditação. Então eu vou deixar ele linkado aqui no card pra você ir pra esse vídeo depois desse vídeo aqui, tá bom? E a última coisa que eu preciso te falar é que você precisa dedicar tempo a hábitos que são reguladores do estresse. Principalmente quando você quer lidar com o estresse a longo prazo, tá? Não tem pra onde correr, você precisa transformar hábitos, você precisa transformar sua rotina, principalmente se esse estresse que a gente tá falando aqui não for estresse de situações pontuais, mas seja algo que está acontecendo na sua vida há um tempo, seja inclusive reflexo da maneira como você vive a vida. Eu sempre falo isso aqui, eu sempre bato nesse martelo aqui, ações pontuais ajudam, mas são hábitos a longo prazo que realmente criam e constroem algo que é duradouro. Então se atente ao seu sono, uma alimentação mais equilibrada, contato social, momentos de lazer, de autocuidado, de relaxamento. Mas o que eu realmente quero que você entenda aqui sobre estresse, eu sei que existem contextos e contextos. Tem um contexto que a gente tá em situações estressoras e o que o nosso corpo tá falando é sai disso daqui, e a gente consegue sair, talvez seja um sinal pra você sair desse contexto. E sei também que tem momentos que a gente tá sob situações estressoras e que não necessariamente sair é uma opção, e é por isso que a gente também recorre a esses mecanismos de redução de danos. Mas não tem uma outra maneira da gente estar lidando com esse estresse aqui, gente, a não
você sendo muito estratégico e assertivo também em como resolver esse problema. Muitas vezes, quando a gente também tá falando de um estresse que ele vem muito mais do cotidiano, da maneira como a gente vive a vida, não tem pra onde correr, a gente precisa ajustar os nossos hábitos, a gente precisa ajustar o nosso modo de viver. Se você passa boa parte do tempo, se você acorda e já vai pro celular, se você passa boa parte do tempo, inclusive, no celular, e aí você, poxa, eu fico com a mente muito acelerada, eu fico muito estressado. Como poderia ser diferente? Então, meu intuito aqui nesse vídeo não é mascarar o seu estresse, não é fazer você fingir que você não tá estressado, não é fazer você usar uma técnica de respiração pra você magicamente relaxar. Isso ajuda a reduzir danos, mas a gente precisa identificar quais que são realmente as suas necessidades. O que seu corpo está pedindo para você? Que tipo de mudança o seu corpo tem pedido para você? Você consegue fornecer essa mudança? Se sim, por favor, vamos ser mais assertivos e estratégicos nisso. Eu quero te desafiar a escolher uma das estratégias que a gente falou aqui ao longo do vídeo e você usar na sua rotina. Você usar e testar aí nos próximos 3 dias, você voltar aqui e me contar como é que foi, tá? Se esse conteúdo fez sentido pra você, por favor, deixa seu like aqui pra eu saber que foi útil pra você. E envia pra aquela pessoa perto de você, próxima a você, que é estressado. Você envia como indireta assim, nossa, eu importo muito com você, eu queria que você aprendesse maneiras mais saudáveis de lidar com o estresse, então tô te mandando esse conteúdo aqui, ó, primor pra você. Se você também quiser saber sobre alguns hábitos que têm a capacidade de transformar a sua vida, eu vou deixar esse vídeo aqui ao lado pra você ir direto pra ele, tá? Eu te espero lá. Beijão!